Estamos aqui com um apresentador, deputado federal e pré-candidato à prefeitura pelo PRB, o senhor Celso Russomano. Celso, uma breve mensagem para as empregadas e para os empregados da CET São Paulo. Eu fiquei muito feliz hoje pelo encontro aqui, pena que a gente não consegue trazer todas as pessoas, mas eu quero dizer que conheço a CET desde que foi criada, trabalhava no Departamento de Trânsito de São Paulo, no DETRAN, quando a CET foi criada e foi passado a responsabilidade do sistema viário para o CET. E desde lá tenho um apreço muito grande pela instituição. Eu quero que os funcionários se sintam em casa, tenham um plano de carreira, tenham condições de trabalhar, tenham o seu plano de saúde tão cobiçado. Não prestigiaremos, não vamos prestigiar a terceirização. Nós queremos que a administração seja feita pelos funcionários. Concurso sim, terceirização não. Muito obrigada. Bom, eu quero cumprimentar o doutor Sérgio, que representa a Guarda Civil Metropolitana. Quero cumprimentar o Reno, presidente dos Sindiviários. Cumprimentar o Sérgio, que representa os funcionários do Departamento de Estradas e Rodagens. E o Camargo, que representa aqui o diretor de representação do CET, e o Baleiro, presidente do Conselho de Representações da CET, e em nome de quem eu cumprimento todos aqui presentes. Eu conheço bastante a história do CET e já abro minha fala dizendo o seguinte: quero ouvir muito mais do que falar, porque todos os políticos estão preparados para falar. Nós sabemos falar muito bem, né? E aqueles que não sabem aprendem fazendo cursos, né? Media training e outras coisas mais. Mas o político tem que ter o dom de ouvir. A minha trajetória política se faz nesse sentido. Eu podia hoje, depois de tantos anos de programa de televisão defendendo o consumidor, eu podia estar dentro do estúdio com as minhas equipes na rua fazendo reportagens. Mas será que isso seria bom? Será que eu não estaria perdendo a sensibilidade de ouvir as pessoas e saber exatamente o que cada um sente em cada canto dessa cidade? Porque os bairros da cidade de São Paulo se parecem com o Brasil. Existem diferenças absurdas entre os bairros da cidade. E cada bairro deve ser tratado, né, como o bairro que é, com as peculiaridades que tem, com as pessoas que lá moram, porque são pessoas, é gente, é família. E é assim que as coisas devem ser feitas, não como números, simplesmente como números. Eu conheço a história do CT, porque muita gente não sabe aqui, mas quando o CT foi criado, eu era chefe do emplacamento do DETRAN. E o DETRAN, naquela época, cuidava, né, das vias da cidade de São Paulo. Como São Paulo começou a crescer demais, entendeu-se que o município tinha que agir, né, na engenharia de trânsito, até por conta de que o DETRAN na época não estava nos dando contas nem de fazer a devida sinalização de trânsito que a cidade precisava. E aí foi criada a Companhia de Engenharia de Tráfego. Antes disso, vamos lembrar que existia um departamento, que ainda existe, né? Mas exatamente, o Departamento de Sistemas Viários, DSV, e logo em seguida veio a Companhia de Engenharia de Tráfego, porque tanto o DSV quanto o DETRAN não conseguiam suportar, né, as necessidades de uma cidade que crescia, e nós estamos falando da década de 70. Eu vou falar, Celso, mas quantos anos você tem? Eu vou dizer para vocês, eu mês que vem eu faço 60 anos de idade, apesar de não aparentar. Tem alguns aqui que já me conhecem bastante, já estiveram várias vezes comigo e que compartilham da minha amizade. Mas a gente está, né, Gilberto? Chegamos nos 60, não é verdade? O importante é que a gente tenha qualidade de vida. Eu sou uma pessoa que sou ciclista.
E ciclista para valer, eu tenho 22 bicicletas, espalhadas, evidentemente, por aqui, no litoral, no Campo do Jordão, no Rio Grande do Sul, onde minha sogra mora, enfim. Em Brasília, eu pedalo. Talvez até por isso que eu continue em forma. Oi? Estou te dando um recado, você está percebendo, né? Bom, você tem um companheiro. Já tem um companheiro. É só. Meu incentivador. É só querer. A gente sai juntos. Se não tiver uma bicicleta, a gente vai comprar uma bicicleta de qualidade. Roupa de ciclista. Não, tem gente que pedala, então aí quer usar aquelas bermudas soltas, né? Mal eles sabem o que eles estão fazendo para a próxima deles, né? Lá na frente eles vão saber. Então tem que pedalar com roupa de ciclista, né? Que foi feito para isso. Mas, tirando a brincadeira de lado, quando você é ciclista, mais do que nunca, você sente as dificuldades do trânsito, né? E eu estava essa semana conversando aqui com os representantes do CT e a gente estava até comentando a questão do acidente que a gente teve lá na Faria Lima, né? Daquela obra que foi entregue, ou seja, a ciclovia foi entregue sem autorização do poder público, né? A prefeitura foi lá, fez a obra, entregou 3 meses depois que veio a autorização. E nesse período, né, porque a sinalização não estava pronta, a gente teve um atropelamento ali no Lago da Batata que ceifou a vida de uma jovem modelo, por sinal muito bonita, menina. É muito triste isso. Mas eu sou amante do trânsito, porque comecei minha vida aos 18 anos de idade trabalhando no departamento de trânsito. Apesar de não ser o CT, né, naquela época era o departamento de trânsito que fazia todo o sistema viário. E depois fui membro da comissão que fez o novo código, já hoje não é tão novo assim, né, o Código de Trânsito Brasileiro. Então eu gosto muito do trânsito. E tive a oportunidade de, quando estava no Detran, receber aqui no Brasil o capitão Dali Fargo e o tenente Lyndon John. Eles vieram dar um curso para o Departamento de Trânsito, que criava a Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito. Você lembra disso, Gilberto? Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito. Né? Eles traziam para a gente tecnologia para identificar um atropelamento em que o carro se evadia do local e você ficava com alguns resquícios ali, como por exemplo a tinta do automóvel na roupa do atropelado, que teria falecido, em tese falecido, com pedaços de farol e de uma série de componentes do veículo, a frenagem do veículo, que estabelece a que velocidade o veículo estava, se estava compatível com a via pública ou se não estava compatível, e aí com todos esses dados a identificação do veículo autor do atropelamento. E aí fui convidado, eu secretariei esse curso, fiquei muito amigo do capitão Dali Fargo, e ele me convidou para fazer um curso na High Patrol, na Califórnia. Que, para todos que estão aqui, que já, até pela faixa etária, por falta de concursos públicos para a renovação e o crescimento da Companhia de Engenharia de Tráfego, viveram e assistiram o filme Chips. Quem não assistiu o filme Chips aí? Os patrulheiros andando pelas rodovias da Califórnia, em 2 motocicletas, e fazendo, eu nem lembro o nome deles agora, mas talvez... Poncherello e tinha o outro. Que era Poncherello, né? Que fazia o Poncherello. E tinha o outro... John Day. Tá vendo aí, ó? Quem gosta de trânsito gosta, né? Dá aula, né? E aí eu fui fazer um curso lá. Dentre as coisas que a gente conversou lá durante os 90 dias que eu fiquei lá fazendo o curso e fazendo policiamento nas ruas, porque lá é o seguinte, lá você vai de estagiário, mas você tem que colocar uniforme e tem que ir para a rua. Tem conversa, vai fazer o que todo mundo faz. E conversando com ele, eu até perguntei por que eles se incentivavam tanto aquela série
que foi gravada na década de 60 e 70, né? Que exigiam a primeira coisa para a gente. Nós, para as pessoas que representam o Estado, e quem representa o Estado? Quem é a ponta de ligação entre o Estado, e quando eu falo Estado, é Estado, município, União, o Estado como um todo. A representação do Estado é sempre o agente que está na rua. Esse é o representante do Estado. É a ponta de ligação entre o Estado e o consumidor. Então, o agente que está na rua, seja ele na condição de agente de trânsito ou de policial, né? E aí entra, nós estamos falando também das guardas civis metropolitana, esse é o representante. Então, para que as pessoas entendam o que a gente começava a colocar no início da nossa conversa, a divulgação de atividades de trânsito, essa divulgação de atividades de trânsito se faz através de vários mecanismos, de campanhas publicitárias onde deveria estar sendo usado o dinheiro pela arrecadação das multas, para mostrar o trabalho que é feito pelos agentes de trânsito, que são os mais diversos, não é só os socorros. Quantas vezes os agentes de trânsito não socorreram parturientes, foram obrigados a até fazer parto, né? Ou em carros de terceiros ou nas suas viaturas, para poder atender as pessoas. Quantos socorros de pessoas acidentadas e enquanto não conseguia-se o atendimento de uma ambulância ou do SAMU ou até do bombeiro, os agentes tiveram que socorrer. Ações como essa têm que ser mostradas à sociedade, porque não é tudo o que se mostra. Na verdade, como o deputado Gilberto bem colocou aqui, é multa, multa, multa. A visão que se tem da Companhia de Engenharia de Tráfego esses caras são um horror, se eu puder bater neles, eu vou sair e bater na rua, que é o que tem acontecido. Mas sabe por que isso acontece? Porque o poder público não é presente na vida do cidadão para dizer, olha, o que essa categoria faz é isso. Olha a importância dessa categoria. Se você tem fluidez, se as coisas acontecem, se existe um agente ali para substituir o semáforo que não está funcionando, para dar fluidez, para acertar a tua vida, para te ajudar a conduzir o seu dia a dia. E isso nunca foi feito. Eles lá, eles prestigiavam e inclusive patrocinavam parte do seriado Chips, para o quê? Para levantar a autoestima daqueles profissionais que faziam o patrulhamento nas estradas da Califórnia. Olha que bacana, que interessante. E aí eu perguntei para ele uma vez, o capitão Lali falou, o que é ser um policial de trânsito, porque esse o trabalho deles, é policiamento de trânsito nas estradas. Ele falou para mim que são 3 coisas. Primeiro, a autoestima de quem trabalha com a gente. E ela se faz pelo seguinte: os uniformes do meu pessoal, eles são impecáveis. O poder público estabelece uma regra que é fazer com que o tecido da melhor qualidade, as botas da melhor qualidade, o equipamento de melhor qualidade estejam presentes na vida dessas pessoas, porque quando ele para um veículo, mesmo que seja uma limusine com um milionário lá dentro, ele, agente que representa o Estado na rua, ele está em condição de superioridade e não de inferioridade. Que é o que acontece quando você tem um agente público, seja ele policial, guarda civil metropolitana, um agente de trânsito, com o uniforme esgaçado, descorado, com as botas velhas, com o equipamento todo estragado, com a viatura toda arrebentada. Esse processo desqualifica o agente público. Então, eles não admitem esse tipo de coisa. Vocês não vão chegar nos Estados Unidos, não é só na Highway Patrol. Em qualquer polícia, seja ela estadual, que a Highway Patrol estadual ou municipal, e vão encontrar um uniforme mal vestido, um policial, um agente público mal vestido. Seja ele com uniforme ou sem uniforme.
Por quê? Lá nos Estados Unidos a gente tem a polícia é uma só, dividida em dois setores, diferente daqui, que você tem uma polícia civil e outra militar, mas lá você tem uma polícia só e tem aqueles que são os internos, que trabalham com terno e gravata, né? E aqueles que estão externamente trabalhando, que fazem o policiamento preventivo e ostensivo, que trabalham uniformizados. Tanto um quanto o outro tem que andar bem vestido. Por quê? Porque é a representação do Estado na rua. Então, a primeira visão que eu tenho é o seguinte: você quer ter um Estado, né? Um município, vou chamar aqui de município porque a gente está falando da cidade de São Paulo, né? Quer ter um município respeitado, comece nos seus agentes públicos na rua, dando condição para que eles trabalhem, dando melhor uniforme. E eu tenho dito aqui para os diretores de representação que, numa gestão minha, vocês vão escolher o uniforme, vocês vão escolher a cor do uniforme, vocês vão escolher como ele será. Ele tem que ser o mais bonito, o melhor, para que a gente possa, em primeiro lugar, mostrar a autoestima das pessoas. A segunda coisa que eu perguntei para o capitão da Unifar: e o que mais, capitão? Ele falou: o agente público que vai para a rua, para que ele não seja corrompido, ele precisa ter um bom salário. Esta é uma forma de prestigiá-lo. E os policiais americanos, eles têm bons salários para que você evite que eles estejam contaminados na sociedade. Eles estabelecem outro regramento de que a construção de imóveis para a moradia dessas pessoas, para que eles não precisem se sujeitar a determinadas situações ou esconder os seus uniformes, como um dia um guarda civil de Campinas, numa campanha minha de deputado, disse: olha, deputado, eu moro aqui numa comunidade de Campinas. Eu, antes de chegar em casa, eu tiro o meu uniforme. Minha mulher lava o meu uniforme, coloca atrás da geladeira, pendurada no motor, para esquentar e secar, porque se eu colocar pendurado no varal, eu vou ser perseguido. Se eu não tiver minha família ameaçada, ninguém sabe o que eu faço. E eu peço, imploro para os meus oficiais, que os inspetores, na verdade, que me mantenham bem longe, do outro lado da cidade, bem longe de onde eu moro, para garantir a minha segurança e a segurança da minha família. Não é isso que a gente quer ver. Então, lá nos Estados Unidos existem moradias. O poder público se preocupa com o agente público, aquele que é representante, que está na rua, e ele tem uma moradia, são condomínios montados de apartamentos, e essas pessoas moram nesses condomínios e são todos colegas de trabalho. Esses condomínios, essas moradias são vendidas a um preço diferenciado, para que isso faça parte da autoestima do cidadão. E terceiro e último, aquele que está na rua é prestigiado pelo poder público. Ele tem autoridade. Então, se ele determinar, eles fazem o policiamento sozinhos, né? Quando é motocicleta, são dois. Quando são nos carros, geralmente eles estão sozinhos. Então, quando ele determina a parada de um veículo, ele fica dentro do carro, ele determina a parada, o veículo tem que parar, a pessoa desce, ele diz para a pessoa: deite no chão se houver uma suspeita. A pessoa deita no chão, como se diz, com o rosto para o chão, coloca as mãos para trás, ele algema as pessoas, ele identifica a pessoa, e se por algum acaso for um cidadão de bem e houve algum erro naquele episódio, a pessoa, ele tira um bloco do carro, da motocicleta, preenche, diz assim: tal dia vai ter uma audiência pública e o Estado da Califórnia vai te pedir desculpas publicamente pela abordagem que foi feita. E aí acontece isso. É um salão como esse, todas as pessoas estão lá presentes, o patrulheiro vai a esse salão, sobe no palco e diz: eu estou aqui publicamente em nome do Estado da Califórnia para pedir desculpas ao cidadão fulano de tal pela abordagem que eu fiz no dia tal, hora tal, na rua tal, assim, assado.
Por quê? Não é o agente que está pedindo desculpas, não é o policial, é o Estado da Califórnia. Só que tem um detalhe: no momento em que eles se encontram na rua, se as ordens não forem respeitadas, ele, para a proteção da cidadania, para a proteção da comunidade como um todo e para a sua autoproteção, ele está ali pronto para atirar. Obedeça às ordens, não importa quem seja, porque a tolerância é zero. Eles não são colocados em risco de forma nenhuma. O Estado não pode colocar em risco o seu representante. Esse processo eu acompanhei na década de 70. Eu tenho constantemente dito ao longo da minha vida que é isso que a gente precisa aqui, o prestígio daquele que representa o poder público na rua. Ele tem que ser prestigiado, ele tem que ser respeitado. Agora, além disso, eles patrocinavam, além das publicidades e uma série de outras coisas, dos eventos, para que a polícia estivesse junto com a sociedade. Eles prestigiavam e patrocinavam um filme que virou uma série mundial, todo mundo assistiu isso no mundo todo, quem quiser assistir ainda existe, na Rede Brasil de Televisão. A Rede Brasil faz transmite essa série, que é uma maneira de dizer para quando um cidadão encontra um patrulheiro na rua e diz: olha, poxa, eu assisto o filme de vocês, eu gosto do trabalho, quantas vezes vocês socorrem as pessoas, quantas vezes vocês ajudam as pessoas, e é isso que a gente precisa fazer. Eu não quero me alongar aqui, mas eu vou dizer algumas coisas rapidamente sobre o que foi dito, e depois eu quero ouvi-los mais do que qualquer coisa, para que a gente possa fazer com que as empresas públicas, não só o CET, elas sejam retomadas com a força que elas tinham quando foram criadas. É a Prodan, é a Companhia de Engenharia de Tráfego, são as outras empresas públicas, como o ANB, enfim, todas aquelas que foram criadas e que hoje em dia estão desmotivadas porque a terceirização venceu a todos e tudo e a todos. Mas tem uma razão para isso. A razão é a seguinte: quando você terceiriza, você pode ter caixa 2. Quando você investe no funcionário, isso não existe. Então parece que o interesse hoje em dia é de não investir mais nos funcionários, é fazer com que as empresas públicas municipais sejam consideradas aquelas que não conseguem fazer nada para que o processo seja terceirizado. Em relação à Prodan, cada secretaria hoje tem uma empresa contratada para cuidar da sua informática. E a empresa que foi exemplo no Brasil de eficiência está largada às traças. E esse processo tem que ser modificado. No meu plano de governo a gente fala sobre trânsito, viu? Talvez até por conta da minha experiência com o trânsito. Mas para que a gente tenha uma cidade que tenha mobilidade, a gente tem que descentralizar essas cidades, tá certo? Porque o movimento hoje da cidade de São Paulo é todos para o centro e todos para as periferias, e todos para o centro e todas para as periferias, todos os dias. E faz com que essa cidade fique, sem dúvida nenhuma, sem mobilidade. Nós reclamávamos da gestão Kassab, que tinha 240 quilômetros de congestionamento, hoje chega a quanto? 500? Depende do órgão. Tem órgão que mede até 600. Pois é. Aí, para ajudar tudo isso, olha, eu falei para vocês que eu sou ciclista e já fui ciclista profissional de competir. Não sou contra as ciclofaixas e as ciclovias, mas do jeito que foi feito é insano. É uma insanidade. Parece que tem alguém lá piscando a cidade e é Suzana o nome dela? É planinha, né? Hã? É planinha, né? Vai riscando a cidade. É gerente, é Suzana? Então, parece que ela risca a cidade, não a conheço, mas parece que ela risca a cidade sem se preocupar com o impacto que vai criar. E o que é pior, sem se preocupar com a vida das pessoas. Porque
Porque você riscar a cidade na frente de um hospital e não autorizar com que a ambulância pare lá na frente para descarregar passageiro é uma loucura. Ou você acabar com o comércio todo só para mostrar que na rua principal está passando uma ciclovia, quando poderia passar pelas ruas laterais. Qual o problema de passar nas ruas laterais? Se é um modal, né, de transporte alternativo. Não é o principal. O principal é o coletivo, depois o individual, depois os alternativos. Está tudo errado. Então, a gente precisa, e a gente tem no plano nosso de governo, a descentralização da cidade, promovendo, inclusive, incentivos fiscais para que as empresas prestadoras de serviços estejam nas periferias da cidade, gerando emprego nas periferias. Aí você acaba com um movimento tão grande, né? Todo mundo para o centro, todo mundo voltando. Então, existe essa previsão no nosso plano de governo, né? Inclusive, com a redução do ISS, para que as empresas prestadoras de serviços que forem embora da cidade, para cidades do entorno de São Paulo, voltem para cá, porque a gente está precisando gerar emprego. Nós temos muito claro nas nossas pesquisas que a primeira preocupação das pessoas de renda média baixa é saúde em primeiro lugar. Eu podia falar um tempão a respeito disso, mas não é nosso tema hoje. Segundo, educação e emprego. Antigamente o emprego estava lá atrás. Educação e emprego. Terceiro, transporte coletivo. E aí está bem ligado à mobilidade urbana, porque as pessoas passam 2 horas dentro do transporte coletivo para ir para o trabalho e 2 horas para voltar e acabam não tendo lazer, né? É em casa para dormir e para o trabalho. Então, se a gente diminuir a velocidade, ou melhor, melhorar a velocidade do transporte coletivo e fizer com que as pessoas cheguem mais rápido em casa, é evidente que as pessoas vão ter mais tempo para o lazer. 4, segurança pública. Por que segurança pública em 4º lugar? Para algumas pessoas, segurança pública está em primeiro lugar. São as pessoas de classe média alta que não se utilizam do transporte coletivo, que não têm seus filhos na escola pública, que não usam o sistema único de saúde. Então, essas pessoas elas vão eleger em primeiro lugar a segurança pública, e nós temos aí uma infinidade de coisas que nós queremos fazer na segurança pública para ajudar o governo do Estado, apesar de não ser de competência constitucional do município. Então vamos trabalhar também em cima disso. A descentralização da cidade é importante. A faixa etária está mais do que clara, até pela presença das senhoras e dos senhores aqui, de que não se faz concurso há muitos anos e a gente precisa ter efetividade. Então nós vamos trabalhar nisso. O que eu puder evitar de terceirização, vocês podem ter certeza que eu vou fazer, eu não vou aceitar. Tá bom? Vamos fazer concurso, nós vamos criar plano de carreira. Ali, quando eu falava com o capitão da Fábio, né, e falava de autoestima do patrulheiro dele, dizia assim: aqui todos entram como patrulheiros e todos um dia poderão ser capitão como eu. Mas vai ter que estudar, vai ter que se qualificar e vai chegar no topo. Se você não tem plano de carreira, se as pessoas não sobem no plano de carreira e prestam concurso e vão ficar o resto da vida na mesma posição, que interesse eu tenho de ter um bom trabalho, né? Que interesse eu tenho de fazer melhor, ou um pouquinho mais do que todo mundo faria? Que interesse eu tenho de ter um bom prontuário? Nenhum. Então, a gente tem que trabalhar, e esse é um grande câncer do Estado brasileiro como um todo. As pessoas entram no serviço público e, com raras exceções, são promovidos. Né? Com raras exceções. Você tem isso nas Forças Armadas, né? Na condição de oficial para cima. Ou até nas polícias militares, na condição de oficial para cima. Para baixo, esquece. Né? Não tem crescimento. Então, esse processo a gente precisa mudar. Finalmente, a imagem do CT. Eu sou uma pessoa de televisão, todo mundo sabe aqui, todo mundo deve me acompanhar. Então, imagem para mim é tudo. Primeiro nós vamos fazer com que a empresa tenha todas as condições, depois nós vamos divulgar, né, todo o trabalho que a CT faz. E aí vocês
decidem, a coletividade dos funcionários decidem. Celso, nós queremos ser agentes de trânsito como são os agentes de trânsito de Brasília. Lá ninguém bate ninguém, não. Lá ninguém bate. Lá o agente de trânsito tem poder de polícia e usa arma na cintura. Vocês sabem, vocês conhecem, não preciso dizer. Aí vocês decidem o que vocês querem. Eu sei que tem uma parte da classe que é favorável a como é que se diz, ao porte de arma, tem outros que não. Isso é uma decisão de vocês. E é uma decisão de vocês também, se vocês querem que continue sendo uma empresa pública ou que seja uma carreira da administração direta. Decisão de vocês. A gente coloca em votação, todos decidem, a maioria. Nós vivemos uma democracia e a democracia tem que ser tratada como tal. Já houveram outras situações, e eu vou citar aqui um exemplo para vocês, que era da Polícia Rodoviária Federal. Lá na década de 80, eu fui chefe da representação da vice-presidência da República em São Paulo, quando o Aureliano Chaves era o vice-presidente. E eu tinha muita amizade com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, porque eles faziam o acompanhamento do vice-presidente da República. Então eles faziam, eu pedia, o Exército, a Marinha, não acho que podiam fazer, mas aqui em São Paulo eu pedia para que eles fizessem, como batedores, o acompanhamento do vice-presidente. Então era a Polícia Rodoviária que fazia, e eles começaram a me contar dos problemas e das deficiências que eles tinham. Gilberto, você sabia que os policiais rodoviários federais, eles eram CLT? Eles tinham carteira de trabalho, eles eram contratados e podiam ser demitidos pelos seus chefes. Sabe quem eram os chefes? Os engenheiros do DNR, Departamento Nacional de Estradas e Rodagem. Quem transformou ele em estatutários fui eu, pedindo para o vice-presidente, quando assumiu a presidência da República, o Aureliano Chaves, ficou 90 dias na presidência da República, porque o presidente Figueiredo foi para Cleveland operar a operação. Nós fizemos a transferência deles para estatutários, depois nós fizemos a transferência deles do Ministério dos Transportes para o Ministério da Justiça. E eu ainda não consegui até hoje criar um plano de carreira para eles, porque eles também, eles dormem inspetores e acordam patrulheiros. É triste isso. O cara sobe na carreira e desce, só mudou a administração, todos os inspetores podem ser colocados na condição de patrulheiro de novo. Ou seja, ele subiu na carreira e desce de novo. Isso não existe. Carreira tem que ser conquistada. Né? É a mesma coisa de fazer concurso agora e pegar o pessoal que acabou de chegar para dar ordem para quem está há 20 e poucos anos na casa. Existe. Né? Não dá para ser assim. Então, esse processo tem que ser modificado. Mas eu quero mais do que falar, porque eu já conheço bastante do que vocês estão vivendo, inclusive das bases do CT e o estado que as bases estão, que eu recebo as fotografias. O Paulo se incumbe de mandar um monte de coisa para mim o tempo todo, municiar de informação, e eu tenho consciente de que quem tem informação tem o poder. Fiquei 10 meses na Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro para aprender uma coisa: quem tem informação tem o poder. Vocês me dão informação a partir de agora e contando quais os problemas que vocês vivem, a gente coloca isso no nosso plano de governo e vamos colocar em prática depois. E eu assino com vocês o compromisso de a gente mudar o processo. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Então, eu queria fazer uma rápida exposição. Eu já viajei bastante o mundo representando o Brasil no Parlamento Latino-Americano, representando o Mercosul, o Brasil no Mercosul, e representando o Mercosul nas negociações da NAFTA, que é a União dos Estados Unidos com o México, e representando o Mercosul na Comunidade Europeia, no Parlamento Europeu. E dentre essas viagens para todos os lados, eu me preocupo muito em conhecer a gestão das cidades. Mas tem uma coisa interessante que eu conheci no Chile sobre a defesa civil, extremamente interessante. A defesa civil no Chile, assim como os bombeiros, eles são voluntários.
você tem uma estrutura do Estado, né? Está lá organizada, mas a maioria, o corpo como um todo é do Estado. E o sistema funciona como eu nunca podia imaginar na minha vida, porque eles têm os melhores equipamentos do mundo. E sabe por que tem o melhor equipamento do mundo? Porque a sociedade é chamada para participar e para ajudar. Então, se sair equipamentos de bombeiro mais moderno que tem no mundo, eles vão lá e compram e levam para lá. Como é que funciona lá? Aqui eu fui o relator da lei do voluntariado. E é uma lei federal, ela existe, mas ela não é utilizada, né? A gente quer fazer isso acontecer na Defesa Civil. E nós queremos um bombeiro municipal também com voluntários. Você tem lá bombeiros e agentes da Defesa Civil que às vezes trabalham nessa área em empresas particulares e outras vezes são executivos de empresas. Todos são voluntários. Para as empresas que têm essas pessoas que dão um dia da semana para essa atividade, para cursos, para requalificação, para uma série de coisas, e para os plantões, é uma honra para a empresa ter dentro dos seus quadros alguém que trabalha pela comunidade. Começa por aí. Então todo mundo quer ter um voluntário dentro da sua empresa e contrata esse voluntário, né, para que ela faça a sua parte em relação à questão social. Aí essa pessoa voluntária, ela dedica um dia da semana para o plantão. Se houver alguma intercorrência de um acidente natural ou até de um incêndio, eles são chamados, cada um que está no seu trabalho veste o seu uniforme, tem preferência nas ruas com sirene para chegar no local e como é que se diz, com Geroflex. Geroflex é o nome de uma empresa, né? Eu não vi isso, né? Mas é mais ou menos isso. Exatamente. E aí ele vai ao local e dá atendimento. Vocês vão falar assim, mas por que é que nós vamos ter pessoas voluntárias dando alguma coisa? Primeiro que você chama a cidadania das pessoas. Os nossos voluntários não serão só na Defesa Civil e no Bombeiro. Nós teremos voluntários também chamados os inspetores de quarteirão, que o Gilberto conheceu bem isso. Na época do Jânio, nós tivemos inspetores de quarteirão também, que eram aqueles das delegacias de polícia, né? Nomeados pelos delegados de polícia, que faziam a guarda do quarteirão, davam informação sobre o que acontecia no quarteirão, etc. Nós pretendemos ter isso, podem ser pessoas aposentadas ou não, pessoas que querem dar um pouquinho do seu tempo para a sociedade, para fiscalizar a iluminação pública, como estão as ruas, coleta de lixo, varrição e uma série de outras coisas. Mas o que acontece lá no Chile que funciona tão bem? Cada uma dessas pessoas, além de ter o seu uniforme, ter sua patente, são voluntários, não são funcionários públicos. São respeitados pela sociedade. Se tiver um baile na sociedade, eles vão até com seus uniformes. Eles têm a sua credencial. E como toda a sociedade dignifica essas pessoas, eles têm desconto em tudo que você pode imaginar. Vai comprar um imóvel? Tem desconto. Vai comprar um eletrodoméstico? Tem desconto. Vai no banco? Tem prioridade na fila. Passa na frente de todo mundo. O trabalho que a sociedade faz em prol deles, a retribuição é exatamente essa. Então, a gente pretende fazer com que, de fato, a Defesa Civil seja eficiente. Hoje, se a gente tivesse um acidente aqui, uma catástrofe, nós não teríamos estrutura, vocês têm consciência disso. Mas nós vamos ter. Então, vamos chamar a sociedade para atuar junto com o município e fazer o exercício da cidadania. Eu podia ficar aqui horas falando, porque a minha visão de serviço público é diferente dos outros gestores. Como eu venho do direito do consumidor, para mim, o gestor público tem que dar serviços de qualidade e tem que ser melhor do que o privado. Se você quer cobrar do privado eficiência dele, você tem que ser mais eficiente. Então, a minha visão de serviço público o servidor público tem que ser prestigiado, para que ele faça o trabalho dele
eu também sou servidor público, Gilberto como deputado servidor público, né? Dê o seu serviço à sociedade, esteja à disposição da sociedade, mas para isso ele tem que estar muito bem e com a autoestima lá em cima. Obrigado. Muito obrigado. Eu passo então a ler as perguntas dos participantes. Revitalização de funcionários na empresa. Ele fala que a chefia está muito antiga, sem mais nada a oferecer aos funcionários. Eu vou fazer um bloco, doutor, que eu acho que fica mais fácil de você comentar todos. Dentro dos grandes desafios que o candidato tem, em que nível de prioridade está a questão do trânsito em São Paulo? O senhor acha que existe uma indústria de multa em São Paulo? Bom, com relação à questão dos servidores, a gente já falou de concursos, já falou dos mais antigos e falou de plano de carreira. Eu acho que a gente já respondeu isso. Trânsito é prioridade total. Se a gente não tem mobilidade urbana, a gente não tem absolutamente nada, não tem vida. O estresse que o trânsito traz para a gente todos os dias, cria todos os problemas possíveis e imagináveis, né? Inclusive na saúde das pessoas. Então a prioridade é total. E a questão discutida todos os dias, onde o poder público é cobrado, é exatamente a quantidade de quilômetros que você enfrenta de congestionamento todos os dias. Então, mobilidade é essencial. Vamos trabalhar bastante isso. Eu comecei a minha vida aí, né? Finalmente, além da prioridade, que é outra. Indústria da multa. A indústria da multa. Se eu acho que existe, eu acho. Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho. Eu acho o seguinte, vou dizer o que eu acho. Eu acho que se você arrecada, você tem que fazer educação de trânsito. É para isso que existe a pegação, né? E se você arrecada, você tem que dar o direito também da pessoa se defender, porque é assim que estabelece a Constituição. Vocês sabem que existe um galpão com todos os recursos de multa e que esse galpão está lá abandonado e ninguém tem estrutura para analisar os recursos que foram feitos. E mais, de que as multas estão sendo aplicadas, os pontos estão indo para a carteira das pessoas, mesmo que elas não tenham praticado a infração. Isso não pode acontecer. O poder público tem que ser presente na vida das pessoas. Eu entendo o seguinte, o que o Código Brasileiro de Trânsito diz, que você deve estabelecer radares em localidades onde você tenha risco à segurança das pessoas para diminuir a velocidade das vias, ou através de lombadas eletrônicas. O que a gente não pode é pegar uma empresa terceirizada ou empresas terceirizadas e dar essa condição de, na verdade, fazer o trabalho que o serviço público deveria fazer. O serviço público deveria estar à frente disso. Eu não tenho interesse nenhum em manter a empresa terceirizada fazendo multa na cidade de São Paulo. Para deixar bem claro para vocês, eu tenho interesse em que a companhia de engenharia de trânsito seja forte, seja uma empresa pujante, que haja autoestima, que todos se sintam bem pelo seu trabalho, que altue aqueles motoristas que são deseducados depois de uma campanha de educação de trânsito. Eu acho que é assim que a gente faz. A gente educa, a gente avisa, não funciona, a gente autua. Essa é a minha visão. Eu acho que o poder público tem que ser bancado pelo Estado através do imposto que você paga. Você paga um IPTU caríssimo na cidade de São Paulo. Você paga ISS caríssimo na cidade de São Paulo. E quem está pagando somos nós, hein? Ilusão daqueles que acham que quem paga é o comerciante. Porque quem paga não somos nós pagando. Ou vocês acham que não está embutido no preço do serviço que nós adquirimos o imposto que nós estamos pagando? Claro que está. Então, nós pagamos caríssimo e na contrapartida nós temos que ter o retorno. Então, o pagamento dos agentes de trânsito não pode sair de uma indústria de multas. Tem que sair do tesouro do município. E acho que os servidores têm que ser bem pagos. Eu sou do princípio de que quem é bem pago como é que se diz, exerce sua função com amor. E eu tenho um exemplo básico disso. Eu sou presidente da Frente Parlamentar da Polícia Federal há 14 anos.
Fui eu que levei para o governo federal a transformação dos cargos de agente de escrivão de polícia para cargos universitários. Todos hoje são universitários. Deputado universitário, agente universitário, o escrivão universitário, o perito universitário, né, os papiloscopistas agora também universitários, ou seja, são carreiras universitárias. Qual o resultado? Uma polícia eficiente. Se a gente conseguir fazer isso no município de São Paulo, nós vamos ter eficiência. Agora, eu não acho que o processo do jeito que está aí seja o melhor. Posso até estar errado, e aí vocês podem me convencer do contrário. Mas eu acho que a gente tem que acabar definitivamente com essas terceirizações. O poder público tem competência para gerir, inclusive, os radares da cidade de São Paulo. O senhor pretende utilizar todo o recurso disponível com autuações, conforme determina o CTP? Bom, gente, eu, acima de qualquer coisa, sou um legalista. Eu não vou sair da prefeitura cheio de processos nas costas, não. Eu vou cumprir o que a lei determina, podem ter certeza disso. E nós vamos usar 100% do orçamento de acordo com o que estabelece o Código de Trânsito. Podem ter certeza disso. Não vai ter mais nenhuma vírgula, nem um centavo vai ser desviado para outra coisa. Onde nós temos na CT, o secretário de Transporte, que ele é presidente da SPTrans e da CT. A pergunta dele, sendo eleito, quem será, se teremos um secretário, ou melhor, um presidente da CT? E aí, quem será o secretário municipal de transporte? E como o senhor já colocou alguma coisa, como o senhor resolveria a questão do sucateamento da CT? Bom, com relação, vamos por partes, né? Com relação ao sucateamento, eu já falei disso, e eu sou uma pessoa operacional. Todo mundo me conhece, eu estava comentando aqui, eu podia ser um apresentador de televisão e não ir para a ponta. Eu sou o cara que vou acordar de manhã cedo e vou finalizar e não vou avisar onde eu vou. E vocês vão ver uma coisa que vocês nunca viram. Vocês vão ver o prefeito uma hora com o uniforme do CT, outra hora com o uniforme da Guarda Civil Metropolitana. Só quem vai para a rua, só quem anda, que amassa barro, como diz o ditado, é que sabe como é que funcionam as coisas. Então, não tenho dúvida nenhuma disso. Quem vai presidir o CT? Vocês façam com uma eleição por lista tríplice e com gente competente. Com gente competente, por favor. Tá? Porque senão quem vai pagar a conta sou eu, de colocar o incompetente para administrar o CT. E aí vai ser feita assim a administração, né, pelos próprios quadros da CT. Com relação ao secretário de Transporte, eu não posso te dizer agora, porque isso vai depender da composição do governo. Mas tenha certeza absoluta que eu sou uma pessoa que quer colaborar com bons técnicos e técnicos preparados para fazer o melhor da gestão. O senhor pretende voltar à comunicação das viaturas por rádio, que hoje nós usamos no telefone, né? Não tenho dúvida nenhuma. E vou fazer mais. Eu vou disponibilizar uma frequência de rádio para todos os integrantes do sistema de segurança, inclui-se aí a Guarda Civil Metropolitana, o CT, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Vou disponibilizar, porque hoje um não sabe o que o outro está fazendo na rua. É triste isso. Se você tiver uma viatura da Polícia Militar aqui passando na frente, perseguindo alguém, e lá na frente, estiver na esquina, uma viatura da Polícia Civil ou da Guarda Civil Metropolitana, ninguém vai fazer bloqueio lá na frente porque não sabe nem o que está acontecendo. Isso é básico na segurança pública, isso é ridículo o que nós vemos aí. Então, nós vamos disponibilizar. Se o governo do Estado não quiser usar, eu vou a público e vou denunciar. Eu estou tentando fazer a minha parte. Não vou aceitar processos como esse. Até porque, se todo mundo tem uma frequência de rádio para determinadas coisas, uma única frequência, todo mundo se ajuda, né? Todo mundo pode se ajudar. Inclusive, o trânsito pode ajudar a segurança pública e a segurança pública pode ajudar o trânsito. Imagina um agente do CT sendo vítima de uma agressão e não tem um sistema de rádio para chamar uma viatura da polícia para dar apoio a ele. Isso não existe. Em lugar nenhum do mundo. Eu não consigo compreender essas coisas aqui no Brasil. Eu tento, mas não consigo compreender. Então... Não dá dinheiro. Pois é. Mas não dá dinheiro tudo que é público, né?
só dá dinheiro que é terceirizado, porque aí tem caixa 2, etc. Eu sou o contrário desse tipo de política aí. Então nós vamos ter sim a frequência, e nós vamos ter, além da frequência do CT, que vai cuidar do trânsito, uma frequência que o CT vai estar ouvindo o tempo todo e que vai poder falar com as forças de segurança. A rede de ciclovia está implantada. A sua administração vai melhorar a qualidade ou vai retirar a sinalização da via? Bom, em primeiro lugar, a gente tem algumas ciclovias e o resto ciclofaixas muito mal feitas. Nós já temos um problema que todo mundo conhece aqui, que é o problema do recapeamento das ruas da cidade de São Paulo. Uma em cima da outra, nós temos ruas que a parte central da rua é mais alta do que as calçadas, né? Então você tem um declive quando chega no meio-fio e aí sai pintando de qualquer jeito, com buracos, sem buracos. Isso daí na ciclovia não é ciclofaixa, não é nada, gente. Pelo amor de Deus, é um horror, porque eu sou ciclista. E se eu for pedalar numa bicicleta para a cidade, que é uma speed com pneu fininho, eu não posso pedalar nesses lugares, não tenho condição nenhuma de pedalar. Eu tenho que pegar uma bicicleta que é para montanha, chamada mountain bike, que a maioria das pessoas usam porque a qualidade das ciclofaixas são péssimas. Algumas ciclovias têm qualidade, a gente poderia dizer que é da Paulista ou da Faria Lima, tem uma ou outra que a gente pode até elogiar, mas o custo foi absurdo, né? Esses superfaturamentos têm que acabar e nós vamos fazer o seguinte: cada obra que nós fizemos em São Paulo, eu não tenho interesse nenhum no poder público. Meu interesse é fazer gestão, e isso começa na minha vida bem patente quando eu perdi minha mulher por falta de atendimento médico no hospital. Por isso que eu comecei a me dedicar à vida pública, para que outras pessoas não fossem vítimas como eu fui. Esse é o processo. Eu não tenho interesse nenhum em ganhar dinheiro com isso. Eu tenho meus negócios, minhas empresas, ganho bem fazendo televisão. Vou continuar fazendo televisão, evidentemente, como prefeito, só de final de semana, com programa de final de semana, que é o tempo que eu vou ter. Mas cada metro quadrado de cada obra que nós estivermos fazendo em São Paulo vai estar na placa da obra. Lá vai. E eu quero que a sociedade fiscalize. Porque onde existir superfaturamento, tem que denunciar e eu vou ser primeiro a tomar providência. Não pode ser desse jeito. Então, o que nós temos aí, infelizmente, são meio fio pintado, né? Que não são, de fato, o que atende à necessidade. Quando a gente fala de ciclovia, ou de ciclofaixa, ou desse modal, que é o transporte através da bicicleta, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente pensa nisso é falar: olha, eu primeiro vou fazer a infraestrutura para depois pintar a via. Aonde é que estão os bicicletários? Eu vou trabalhar deixando a bicicleta onde? Eu saio da minha casa, vou para o metrô, para uma estação ou para o terminal e deixo a bicicleta onde? Como é que funciona esse processo? Ou a gente está fazendo ciclovia, ou faz de conta que a gente está fazendo para o final de semana. Porque se eu não dou infraestrutura, em qualquer cidade do mundo onde você tem esse modal, você vai encontrar bicicletários. Você deixa a sua bicicleta lá, e são bicicletários, por exemplo, na Alemanha, você encontra bicicletários com 60, 70 mil bicicletas. Espaço para tudo isso. Aqui, o que você tem? Onde você tem lugar para você guardar a sua bicicleta? E se você não for assaltado no meio do caminho, você não tem segurança nenhuma, e não te levar a bicicleta. O que foi feito ali debaixo do minhocão, aquilo é uma inconsequência. Se você vai pintar debaixo do minhocão para fazer uma ciclovia, em vez de você colocar a grade de proteção do lado da rua, você tinha que colocar a grade de proteção do lado da pilastra. Ou seja, porque a pessoa que está andando, circulando lá dentro, se ele estiver distante de todas aquelas sustentações do minhocão, ele vai conseguir ver que tem uma bicicleta passando e vai ser atropelado pela bicicleta, como já aconteceu. Não, eles pegam e colocam a proteção do lado da rua, para o ciclista não cair na rua. O ciclista não vai cair, né? Tinha que colocar encostada na pilastra. Não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo, né? Encosta na pilastra, 2, 3 metros para cá, 2, 3 metros para lá,
Ou o cidadão que vai atravessar longe daquela pilastra, vai poder ver se tem uma bicicleta, vai ter visão. Então, tudo feito de qualquer jeito. Parece que quem está fazendo, nunca pedalou na vida, nunca usou uma bicicleta. O processo é outro. Quer fazer com que as pessoas andem de bicicleta? Começa pelos bairros. Faça um transporte coletivo nos bairros para circulação, em que você possa chegar em determinado ponto, deixar sua bicicleta, tomar o seu ônibus, ir para o trabalho, voltar, encontrar sua bicicleta com segurança e ir embora para casa. Né? Tem que pensar na cidade para os próximos 20 anos, não fazer loucuras. Eu quero deixar claro que eu fui o prefeito das ciclovias e das ciclofaixas. Ele sai pintando. Não pode. Está tudo errado. A gente tem que consertar isso. Né? E se for necessário, a gente não vou acabar com as ciclovias, não é esse projeto, até porque eu sou ciclista, mas se for necessário, nós vamos tirar. Então, estão as vias principais com que intuito? De segurar o trânsito? Ou de mostrar que foi pintada uma ciclofaixa ou foi feita uma ciclovia? Qual que é o intuito? Eu queria saber qual é o intuito. Porque se é um modal, e esse modal pode ser usado de outra forma, por que não está nas vias laterais? Por que tem que estar nas avenidas principais? Por que tem que estar parando o trânsito das cidades? E criando os maiores tipos de problemas. Né? E eu tenho uma visão diferente. Agora, volto a insistir, não sou uma pessoa que tem opinião formada sobre determinada coisa. Essa opinião pode ser mudada quando alguém me trouxer dados técnicos, fáticos e científicos de que eu estou errado, eu vou mudar. Imediatamente vou pedir desculpas se eu errei. Qual a proposta do pré-candidato para o Parque Semafórico de São Paulo? Bom, vamos começar primeiro pelo furto, né? Pelo amor de Deus, não existem tantos fornecedores e compradores desse tipo de produto para que a gente não consiga descobrir quem está por trás disso. Falta de vontade política de fazer. Pelo amor de Deus. Duas, existem mecanismos para evitar esse tipo de coisa. Não é assim. Quais os mecanismos que foram adotados para que você evite? Se estão furtando os cabos e normalmente são em regiões bem identificadas, o que se fez para apurar isso? Hoje uma câmera de monitoramento via satélite custa uma bagatela. Será que a gente não tem competência, inclusive, para colocar a Guarda Civil Metropolitana, que devia estar fazendo segurança pública, está impedida de fazer segurança pública porque um guarda possa ter errado? Se errou, ele tem que ser responsabilizado pelo seu erro. Agora, você pune uma categoria inteira pelo erro de algum. Se fosse assim, a Polícia Militar não podia estar mais na rua. Muito menos a Polícia Civil, está tudo errado. Então, e a gente não tem mecanismo para proteger? Claro que tem, nós vamos fazer. Né? Nós vamos fazer. Até porque o Código de Processo Penal é muito claro: qualquer do povo pode, a polícia deve prender quem quer que se encontre em flagrante delito, ou seja, cometendo um crime. Qualquer cidadão pode dar voz de prisão. Qualquer cidadão. Meu Deus do céu, estão furtando e ninguém sabe o que está acontecendo, e ninguém investiga e ninguém vai atrás. Né? Então esse processo tem que ser modificado. E o sistema semafórico tem que ser todo ele refeito. A cidade de São Paulo é o que a população diz o tempo todo: o sistema de radar funciona, mas quando chega na hora dos semáforos, nada funciona. Então ele tem que ser refeito. Agora, o orçamento para mim é o seguinte: o orçamento tem que estar no papel, tem que ser cumprido. O gestor que não cumpriu o orçamento não fica na administração. Tem que ser cumprido. Então, se está destinado 1 bilhão e 100 milhões para o sistema de trânsito, esse orçamento, até o final do ano, ele tem que ser todo ele usado, e não vai ser propositalmente, como é hoje, devolvido para o município, a fim de que seja usado em outras coisas que não são aquelas que a lei prevê. Então, isso não. Quem estiver gestando, por isso eu disse para vocês, faça uma lista tríplice, faça uma eleição, põe gente competente como se diz, na eleição, e nós vamos fazer o presidente do CP. Vamos acabar com esse negócio de acumulação de cargo.
Agora vai ter que fazer gestão e vai ter que cumprir o orçamento. Tá bom? Como futuro prefeito, pretende dirigir e focar a GCM nos próximos 4 anos? Esse é um assunto de segurança pública que eu quero tratar pessoalmente. Como eu já falei, tem vários cursos. Sou da Comissão de Segurança Pública do Congresso Nacional, tenho vários cursos na área de segurança, acho que isso é um tema extremamente delicado. Quero a Guarda Civil Metropolitana na rua fazendo segurança pública. Disso eu não abro mão. Ela foi criada para isso e é para isso que ela vai estar nas ruas. Se a gente vai fazer convênios com as polícias civis e militares, se eles aceitarem, nós vamos fazer sim. Mas eu quero a Guarda Civil Metropolitana nas ruas fazendo segurança pública. E vou incentivar e prestigiar para que isso aconteça. Agora, vamos ter que fazer concurso para eles também. Só que a mesma situação não está muito diferente do que está acontecendo no CT. Talvez o CT esteja um pouquinho mais desmontado, mas está tão ruim quanto. Tudo sucateado, é essa a palavra, Gilberto, você tem razão. Semana passada tinha um projeto de lei do Supremo, o 146/2014, que foi julgado no Supremo, e ele trata que os policiais militares, os policiais civis, os agentes penitenciários, eles terão, né, a mesma situação dos taxistas, que é 30% de desconto, de isenção na compra de veículos novos. E como aqui a gente está com 3 deputados, a gente pede apoio, porque eles tratam do órgão de segurança. E hoje, os agentes de trânsito também estão lá na Constituição, nessa questão do órgão de segurança. Muito embora ainda eles não reconheçam, mas nós estamos lá. E isso a gente está tentando e pede o apoio do senhor, dos senhores deputados, para que inclua os agentes de trânsito a um projeto complementar. O senhor já explanou 2 vezes que o senhor pretende, claro, colocar um secretário de transportes, e claro, isso eu sei que depende de articulações políticas, tranquilo, mas o senhor disse que pretende colocar o presidente da CT, que hoje o secretário é o presidente da CT, é o presidente da São Paulo Transporte. A minha pergunta é o seguinte: o senhor se compromete ao presidente da CT ser um funcionário de carreira da CT? Essa é a minha pergunta. E a segunda é bem rápida, falei, vida de candidato não é fácil. Por quê? Está na cabeça de todas essas pessoas aqui. Talvez elas tiveram vergonha de perguntar, então eu pergunto. Existe uma pessoa que infelizmente tem andado nas mídias falando muito mal da CT. Muito mal, não só da empresa como dos seus funcionários. A gente sabe que o senhor está saindo no majoritário, mas existe uma chapa de vereadores, onde consta 83 candidatos. Esta pessoa chama-se Camilo Cristóvão. Esse cidadão é da chapa do PRB e existe, se é da chapa do PRB, existe algum comprometimento de cargo para ele dentro da CT? Gente, ele não é da nossa coligação, ele não pertence à nossa coligação. Eu até conheço o Camilo Cristóvão. Ontem eu fiquei sabendo de que ele, porque no primeiro momento ele estava fazendo vídeos em relação às atitudes do prefeito. Depois parece que ele mudou o foco e começou a fazer com relação à companhia de engenharia de tráfego. Eu tentei hoje falar para ele sobre isso, porque não se faz dessa forma, não se ataca a instituição. Você pode até, como eu ainda agora falei, por causa do erro de guarda civil metropolitano, você vai punir toda a classe, não tem cabimento isso. Eu queria conversar com ele, até pela experiência de vida, para orientá-lo. Não faz parte da nossa coligação, não tem nada a ver com a nossa coligação. É candidato por outra coligação. Eu acredito que ele esteja na coligação, não tenho certeza, mas na coligação dos partidos que apoiam a Marta, me parece que é isso, ou o Dória, precisa descobrir direitinho, não sei, mas não faz parte da gente, e se tivesse, eu teria já conversado com ele. De toda forma, eu quero conversar com ele, porque eu acho que ele não está agindo de uma forma correta. Eu acho que ele tem que denunciar as coisas erradas, está certo que ele faça isso, mas não pode atacar uma
categoria, né, ou uma instituição. Aí você desmoraliza. Se a gente começar a atacar as instituições do país, a gente vai desmoralizando todas as instituições. E aí não sobra nada. A gente já tem uma crise de autoridade no país. E essa crise é muito clara. Vocês estão vivendo isso quando vocês estão na rua e estão sendo agredidos. Isso é um sintoma de uma crise de autoridade. Quando as autoridades deixam de ser respeitadas. Né? Se uma autoridade estiver na rua, tiver um conflito na rua e ele for naquele momento se identificar como autoridade, ele é capaz de apanhar, todo mundo larga tudo para bater nele. Isso é triste. Isso é o desmonte do Estado que vocês estão vivendo, né? Que começa na terceirização, começa na falta de publicidade a respeito do porquê existe e para que serve. Só para usar como exemplo, rapidamente, existe um movimento no Congresso Nacional para acabar com os cartórios no Brasil, porque os cartórios, as pessoas veem os cartórios como o burocrático, o que cria problema na vida das pessoas, etc. E tal. Aí eu perguntei para alguns deputados se eles sabiam para que servia o cartório. E a maioria não soube responder. Então, é a mesma situação porque existe uma companhia de engenharia de tráfego. Se você não fizer publicidade, ninguém sabe. Mas só para conhecimento de todos, aqui os cartórios existem para dar segurança jurídica às pessoas. O que seria de vocês se não tivesse o seu imóvel registrado num cartório? Quem garantiria que o seu imóvel não seria ocupado por um marginal no dia seguinte, que tomaria a posse e diria assim, é meu? Faça a prova de que não é. Né? Então, o cartório existe para garantir que a sua assinatura é verdadeira, para garantir que o seu documento tem publicidade, para garantir que o seu contrato vai ser respeitado, né? E eles são fiscalizados pelo Poder Judiciário. A gente pode até mudar as coisas no país, mas tem que tomar cuidado com o que a gente faz para não acabar com as instituições, porque as instituições é que garantem a democracia. Né? Então, esse tipo de prática, eu não concordo com isso. E se eu tiver a oportunidade, apesar de não ter nada a ver comigo, de conversar com ele, porque eu o conheço, o irmão dele é meu amigo, tentei ontem falar com ele, não consegui, eu vou conversar com ele para que ele mude a postura dele. Para fazer a eleição tem que ser com funcionários de carreira. Né? Então, já está comprometido. Eu falei de eleição para que seja o mais democrático possível. Né? Eu podia pegar e escolher uma pessoa dentre todos os que estão nos quadros e dizer, esse vai ser. Mas será que seria democrático? Será que seria da vontade da maioria? Se a gente conseguir que seja da vontade da maioria, a gente vai ter lá um presidente que vai, além de cuidar do trânsito, que é exatamente o que vocês conhecem profundamente, a expertise de vocês, né? Vai cuidar também, né, da classe como um todo e buscar preservar os direitos de vocês e buscar as necessidades que os agentes têm, né? Que na verdade até hoje em São Paulo não tem o nome de agente, de operador, está tudo errado, tem que ser corrigido isso também. Hoje a CET está fadada a ficar correndo atrás de ônibus pelos corredores da cidade. Os seus empregados estão deixando de fazer aquilo que eles foram capacitados e treinados a fazer, que é administrar o trânsito de São Paulo. Se preocupa com o transporte, mas não se dá o mesmo valor ao trânsito. E a cada dia que passa, a CT está se expandindo mais para a periferia. Nossos amigos estão sendo violentados, estão sendo assaltados, roubados, colocando suas vidas em risco, e não vemos nada do poder público para reverter essa situação. O que podemos esperar se o senhor for o próximo prefeito da cidade de São Paulo? A gente vai reestruturar a companhia de engenharia de tráfego, nós vamos fazer os concursos, nós vamos submeter a todos os membros da CT a discussão sobre a questão da segurança. E eu já toquei nesse assunto anteriormente. Então, vamos discutir através de lei nós podemos fazer se nós queremos ser
continuar sendo uma empresa, se nós queremos ser da administração direta, se nós queremos, quando eu falo nós queremos, eu estou falando de todos, né? Se a gente quer que a CT tenha as prerrogativas dos agentes de trânsito de Brasília, entendeu? É uma discussão que tem que ser travada internamente. Por isso você precisa de um presidente que seja técnico e que seja dos quadros, né? Para que a gente trave a discussão. Os agentes de trânsito, né, vão continuar numa companhia de trânsito, ou vocês querem mudar? Ou vocês querem passar para a administração direta, como foi feita com a Polícia Rodoviária Federal? Né? Vocês acham que os agentes de trânsito devem ter porte de arma, como a lei já estabelece ou não? Vamos discutir esse processo, e quais são as garantias que a gente vai dar agora que os agentes do CT vão fazer trânsito, vocês não têm dúvida nenhuma. Vão ficar correndo atrás de ônibus, vão fazer para que a empresa foi criada. É importante que tudo isso esteja gravado mesmo, né? Porque eu, como só trabalho com televisão e com câmeras, tudo que eu falo vai ser cumprido.